Ele fez a seguinte pergunta aqui, que teve um debate, né, na Rede Bandeirantes, na época das eleições, em que você teria dito que o Ciro Gomes era um dos fundadores do Foro de São Paulo e da criação de uma suposta União das Repúblicas Socialistas da América Latina, a URSAL. Ele está pedindo para dizer o que aconteceu. Quem perguntou? É o Fabiano Cotias. Fabiano, obrigado aí por essa pergunta, meu irmão. Olha, deixa eu falar algo aqui para todos. Eu e Ciro, meu momento em 2018 com o Ciro foi um grande debate. Eu confrontei o Ciro. Eu lembro disso. Justamente com o cenário da URSAL e do Foro de São Paulo. Quando eu falei de URSAL e Foro de São Paulo, pro Ciro, acho que eu pego ele de surpresa com a pergunta. Mas ele tem conhecimento do que eu falei. Do que, Daciolo? A URSAL, meu irmão, ela foi citada e falada pela primeira vez em 2001 por uma socióloga, Maria Lúcia, o nome dela. Essa socióloga, ela defendia a ALCA, que era Livre Comércio das Américas. Isso aí acontece em 1994, com Bush, e ela defendia essa tese, esse grupo. Só que existia um grupo de pensadores que eram contra isso. E ela passa a chamar essas pessoas com o termo URSAL, União da República Socialista da América Latina. E é desse grupo que sai o Mercosul, que sai o Unasul. É esse grupo que sai. Então, a primeira vez que é citado, e aí taxaram, não existe, busca, procura, bota achar o nome dela, uma socióloga de 2001, é justamente nesse debate. Então, isso, para as pessoas que têm envolvimento da política e que têm um conhecimento da história, todos sabem. A cúpula política nacional sabe do que eu estou falando, do que o Cabo Daciolo falou, sabe. Já a questão do Foro de São Paulo é uma organização onde atuava e trabalha até hoje, e atua até hoje, justamente com essa derrubada justamente da ALCA, desse cenário do imperialismo americano, e eles dominaram de 2001 até 2012, eles conseguiram dominar toda a América do Sul. Isso já tinha... Eu gostaria que naquele momento fosse verbalizado justamente isso. Por quê? Porque o que aconteceu ali foi que o Ciro ele foi traído pelo Lula. Era isso que eu queria ouvir naquele momento. O Ciro, em 2010, ele era o representante sucessor de Lula. O Ciro ele estava vindo pelo PSB, era o partido que ele vinha. E aí o Ciro ele ganha um golpe ali de Lula. Mas o que eu vou aqui colocar aqui o pensamento do Daciolo, tá? Que o Daciolo acredita aqui. O Ciro ele vem de partidos que não é da base do Lula, não é da base do PT, não é da base da esquerda, que o povo coloca esquerda e direita. O Ciro ele vem do PMDB, do PSDB, ele passou, antes de chegar no PDT, ele passou pelo PROS. Só que em 2010 o Ciro estava no PSB vindo à presidência e com uma grande possibilidade de vitória. Porque o Ciro ele é um cara de conhecimento do povo. Ele tem conhecimento, ele foi ministro algumas vezes, ele foi governador, ele foi prefeito. O Ciro ele tem boas ideias. O Ciro ele tem... Eu acredito que o pensamento dele acaba sendo muito parecido com o do Cabo Daciolo. Por que, Daciolo? Porque eu creio que ele tem como exemplo Getúlio, como eu tenho. Entendeu? Eu creio que ele tem admiração por Brizola, como eu tenho. Entendeu? Como ele tem admiração por Jango, como eu tenho. Entendeu? Então, naquele momento, quem seria o presidente de 2010 era para ser o Ciro. Era a lógica desse grupo. O Ciro, ele se organizava, ele se reunia com eles também. Teve um movimento... Eu posso ter errado quando eu falo que ele foi o fundador. E aí, se eu errei, eu peço perdão. Mas ele tem conhecimento de tudo que eu falei aquele dia. Do foro. Entendeu? Mas ali, o que acontece ali é que o Ciro, ele foi traído pelo Lula. Porque o Ciro, ele não tinha... É como se o Lula não tivesse controle dele. E aí o Ciro aí o Lula faz uma manobra e coloca o Campos, que veio falecer, que caiu do avião, que a Marina era vice, João Campos, né? E ali ele tira o foco, ele tira a possibilidade do Ciro vir. Então, qual é o grande cenário? Hoje, infelizmente, na política, não é só você querer vir trazer solução. Hoje, na política, você tem que ter um partido para poder concorrer à majoritária.